Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de mais uma brasileirinha, viu? Ultimamente o volume de histórias que eu tenho recebido tem aumentado um pouco, então eu vou me esforçar para postar mais de um vídeo por semana, ou pelo menos, né, postar vídeos com mais frequência, para você não ter que esperar tanto tempo, né, para tua história ser contada, tá bom? Então tá. Ela começa a história dela falando o seguinte: me batizei aos 15 anos de idade junto com meu irmão mais velho. Éramos apenas nós dois da família frequentando a corporação. Ela chama a igreja de corporação, o que eu totalmente concordo, porque é isso que ela é, tá? Na escola, eu já estava sofrendo exclusões por pseudo-amigas. Me afastei delas e resolvi agregar o livreto da juventude para seguir de fato essa cartilha em relação às amizades. Ela fala que sobre o livreto para o vigor da juventude, que é literalmente uma cartilha, né, que fala como é que os jovens SUD devem se comportar. Não são os pais, né, que decidem. A igreja já tem a cartilha ali prontinha, né? Então, ela fez duas coisas logo que ela se batizou. Ela estava namorando um rapazinho fora da igreja, entre aspas, ela fala aqui, né? E como ela não tinha ainda 16 anos, e lá no livreto para o vigor da juventude fala que a idade para namorar tem que ser 16 anos, ela se sentiu pressionada a terminar o namoro com o rapaz, tá? Segunda coisa que ela fez foi começar a se afastar das amigas que não eram da igreja, né? Para poder fortalecer as amizades dela com as moças da igreja, que isso também é muito bem colocado nesse livro. Muito bem colocado, o que eu digo é deixado muito claro nesse livro, tá? Nesse livreto para o vigor da juventude. Passei o período no instituto sem ninguém para conversar. Eu apenas entrava muda e saía calada. Quando tinha atividades para os solteiros, eu não participava, porque eu já fui ridicularizada em alguns bailes, pois gostava de ser eu mesma para me divertir. Agora ela já tem mais de 18 anos, tá? Entrei em depressão. Já estava aos poucos me afogando nas profundezas da baixa autoestima. Não me sentia uma boa líder. E para piorar minha situação, estava prestando vestibular e não conseguia me dedicar o suficiente por conta de chamados e discursos que a liderança me designava em cima da hora. Nessa época, havia sisters na minha ala e lá estava eu para caminhar com elas, mas confesso que foi uma boa experiência. As pessoas já estavam me cobrando para eu me tornar missionária, pelo simples fato de ter um irmão ex-missionário, mas nunca dei ouvidos. Entrei para a faculdade e não atendi às expectativas das pessoas para fazer missão. Querida, na verdade, não só pelo fato do teu irmão já ser um ex-missionário, mas porque você provavelmente chegou à idade de servir missão e não tinha se casado ainda. Tá, então a pressão começa, vai, né, já que não casou, né, vai fazer missão? Como é que funciona isso, né? É assim mesmo, infelizmente, tá? Me frustrei com bastante gente que gostava de fazer amizades do faz de conta comigo, as quais drenavam o meu espírito, minha confiança e principalmente minha autoestima. Houve uma época em que queria me afastar, mas me impediram de fazer isso e resolvi continuar na vã esperança das coisas melhorarem para mim, mas isso nunca aconteceu. Vi muitas das minhas amigas se formando e casando, sendo elas membros ou não. Já eu fazia de tudo e nunca havia namorado com alguém da igreja, desde os meus 15 anos, e eu já com quase 30. Me formei e no ano seguinte fiquei desempregada. Mais uma vez acreditei em uma das falácias dos líderes de que as portas do céu se abrirão, no caso do dízimo. Foi desesperador para mim, depois de formada, me sentir estagnada, iludida e sem saber o porquê as coisas nunca fluíram para mim. O tempo foi passando e me vi desesperada mais uma vez, sem perspectiva. Fazia orações, pagava meu dízimo, me esforçava horrores para conseguir algo e adivinha, nada, tudo em vão. Ela conta aqui que um tempo depois
ela teve o diagnóstico de um nódulo na tireoide, e ela disse que mesmo passando por todos esses problemas, ela decidiu ficar na igreja, tá? Continuar se esforçando. Anos antes, minha mãe tentava me ajudar de alguma forma para eu descansar, não levar muito em consideração sobre o que eu ouvia na igreja. Mas eu simplesmente dizia que ela não sabia o que estava falando, porque não compreendia as coisas que eu fazia lá. Com isso entrávamos em conflitos e hoje em dia me arrependo muito por isso. A mãe dela não era da igreja, tá? Saí da igreja há quase 2 anos e ainda não é tão fácil para mim eu ter que esquecer tudo isso. Queria muito que existisse um remédio para esquecer essa fase da minha vida. Ela diz aqui que ela tem assistido alguns canais aqui no YouTube, tá? Que falam sobre autoconhecimento, prosperidade, autoestima. Ela diz que isso tem ajudado muito, tá? E ela tem aprendido, né, com a gente aqui no canal, em como se renovar, né, e se tornar uma verdadeira águia, né? Então eu achei muito bacana ela falar isso. Querida, muito obrigada por mandar a tua história pra gente, viu? A tua história é tão típica de pessoas que entram para a igreja e não se encontram lá, né? A tua mãe, ela vendo de fora, né, com toda a sabedoria dela de mãe e também como não membro, ela tentou te desacelerar um pouquinho, né, e pedir para você não levar tudo tão a sério, né, as coisas que você escutava lá na igreja. E você, né, não, mas você não sabe o que tá dizendo, né, você não sabe o que eu faço lá dentro. Então, assim, o que acontece é o seguinte, quando você entrou para a igreja, você já entrou com tudo, porque você fala aqui que você já, né, conheceu o livreto Para o Vigor da Juventude, você já terminou o namoro com aquele rapazinho, né, que você estava namorando porque você não tinha 16 anos e porque ele não era um portador do sacerdócio. Então, olha como você levou a igreja a sério já aos teus 15 anos de idade. Além disso, você começou a se afastar das amigas da escola e começou a procurar se envolver mais com as amigas da igreja, com as meninas da igreja, né? Porque lá no livreto Para o Vigor da Juventude fala que você deve se associar com pessoas da igreja, né? Acontece que você tinha expectativas. Você aprende na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que quando os judeus obtemos uma bênção, é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Você intimamente estava pensando o seguinte, tá, mas espera aí. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu estou batalhando. Eu não tô me envolvendo, né? Não tô namorando fora da igreja. Por que eu não encontro alguém da igreja para me relacionar? Um portador do sacerdócio. Você diz aqui que já estava com quase 30 anos de idade e não tinha namorado ninguém da igreja. Tá vendo o problema dos rótulos? Você fez faculdade. Poxa, no ano seguinte você ficou desempregada. Cadê minhas bênçãos? Você tá pagando dízimo, né? Fazendo oração, como você fala. Você tá seguindo a receita de felicidade do mormonismo, mas as coisas não estão acontecendo na tua vida. Com tudo isso, a tua autoestima foi caindo, você se viu estagnada, você se viu sem perspectiva. Porque aquelas falácias que você muito bem, né, coloca aqui, aquelas falácias são nada mais do que falácias, tá? O mormonismo, ele te apresenta uma receita de felicidade, com esses 2 versículos, né, que eu citei, que estão lá em Doutrina e Convênios, tá? Se você fizer tudo do jeitinho que eles falam, a felicidade, né, que eles consideram, felicidade é o seguinte, é você namorar na igreja, casar no templo mórmon, é você viver todos aqueles padrões, pagar teu dízimo, obedecer, aceitar todos os chamados, sem questionar, sem reclamar, né? E aí você tem essas
bênçãos, você vai ser feliz no teu casamento, teus filhos vão crescer e vão ser, né, tudo fofinho, né, líderes na igreja. Essa é a receita de felicidade do mormonismo. Acontece que nem todo mundo quer essa receita. Para muita gente isso não é felicidade. Para começar. Mas quando você não tem uma receita, como você, né, que entrou para a igreja aos 15 anos de idade, você ainda não sabia o que queria da vida, obviamente, você embarcou naquelas ilusões. E nada daquilo aconteceu. Nada daquelas promessas se concretizaram, tá? E você entrou em depressão, como você fala aqui, tá? Muitas pessoas, quando conhecem a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é como uma luz no fundo do túnel. Muitas pessoas mudam de vida para melhor. Eu reconheço isso, eu sei disso. Por exemplo, de repente, né, um marido que é estúpido em casa, violento, quando ele conhece a igreja, ele consegue dominar melhor, né, o temperamento dele. Se não for uma doença mental, porque se ele tiver uma doença mental, pode esquecer que não vai melhorar. Mas se for só, né, maus hábitos, ele consegue consertar alguns desses maus hábitos. Então, muitas pessoas mudam de vida e gostam daquela receita de felicidade e vão seguindo e as coisas vão acontecendo na vida delas, do jeito que elas esperavam que acontecessem. Se você é uma dessas pessoas, você que está me escutando, fica lá na igreja. Eu não estou tentando te tirar de lá, não, viu? Para você que está feliz lá dentro, para você que pode falar com sinceridade, genuinamente, que a tua vida melhorou depois que você conheceu o evangelho, que é assim que eles colocam, né? O fato da igreja não ser verdadeira coisa nenhuma é irrelevante para você. Então você tem que ficar lá, mas você precisa perder o hábito tão feio de apontar o dedo e criticar pessoas como essa nossa querida quando elas viram as costas e saem da tua igreja, porque para elas não funcionou. Aquela receita de felicidade para elas não serve. E para muitas delas, as coisas não mudaram para melhor como na tua vida mudaram para melhor. Então você tem que parar com essa mania feia de perguntar: quando é que vai voltar para a igreja, hein? Ai, mas como assim não tá indo para a igreja, né? Você precisa parar com essa mania ridícula. A igreja serve para você não significa que sirva para o teu vizinho. Em contrapartida, se você que está me escutando se sentiu ou se sente, né? Se sente como essa nossa querida aqui da história. Ou seja, você está lá na igreja, você está se esforçando, você está fazendo tudo o que eles falam e as bênçãos não vêm, né? As tuas expectativas, sejam elas quais forem, não são atendidas. E você tá com a autoestima baixa, você tá triste. Corre, porque lá não é teu lugar. Viu? Quem tá feliz na igreja, genuinamente, eu digo que tem mais é que ficar. E quem não tá feliz lá dentro, eu falo, por favor, sai de lá. Você não precisa de nada daquilo. Mesmo que você tenha entrado no templo, né? Eles tenham te assustado com todo aquele terrorismo que Satanás faz com você. Assim como as bênçãos que eles te prometem não vêm, as maldições que eles colocam em cima de você também não vêm. Tantas promessas que eles te fazem de que a tua vida, né, de que você vai ser feliz, você vai ser protegido contra o inimigo, não sei o que lá, um monte de bobagem, né? Assim como não necessariamente as coisas acontecem do jeito que eles te falam, porque se acontecem é por pura coincidência. Não é porque você tá pagando dízimo que você foi promovido no teu emprego, não. Não, não é, tá? Então, assim como essas coisas boas não acontecem na tua vida quando você faz tudo que eles mandam, as coisas ruins que eles te dizem que vai acontecer na tua vida caso você desobedeça tudo aquilo, também é tudo bobagem. Falácias, viu? Querida da história, eu espero que você esteja bem. Tem paciência com você mesma. A desintoxicação leva um tempo para acontecer porque você foi vítima de controle mental, tá bom? Não tem nada de errado com você. Cria tua própria receita de felicidade e vai à luta, tá bom? O dia de ser feliz é hoje, não amanhã, tá bom? Então vamos ser felizes do nosso jeito hoje.
Não pega a receita de felicidade de ninguém, porque não vai funcionar para você. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.